Leis Morais da Vida. Divaldo Pereira Franco. Ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se, paulatinamente, à inteligência humana achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às suas torpes determinações. Inspiradas à humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a constituir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Leis naturais de amor, justiça e equidade, são o fiel da conquista do espírito que, na preservação dos seus códigos sublimes e na vivência da sua legislação, aure o próprio engrandecimento e plenitude. O desacato, a desobediência aos seus códigos engendram o sofrimento e o desalinho do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Profetas, legisladores e sábios têm sido os maleáveis instrumentos de que se utilizou o Pai Amantíssimo através dos tempos, a fim de que o homem, no ergástulo carnal, pudesse encontrar a rota segura para atingir o reino venturoso que o espera. Dentre todos, porém, foi Jesus o protótipo da misericórdia divina, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo, o próprio Rei Solar. Vivendo em toda a pujança o estatuto das leis morais, deu cumprimento às de ordem humana, submetendo-se, pacificamente, instaurando o período fundamentado na de amor, que resume todas as demais e as comanda com inexcedível mestria. Modelo a ser seguido, ensinou pelo exemplo e pelo sacrifício, selando em testemunho supremo a excelência do seu mecenato amoroso, através da doação da vida, incitando-nos a incorporar ao dia a dia da existência a irrecusável lição do seu alto ofertório santificante. Inspiramo-nos para elaborar esta obra no incomparável Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, parte 3ª, das Leis Morais. Não pretendemos produzir um trabalho de exegese doutrinária, mas respingar alguns conceitos e opiniões atuais nas nobres e relevantes lições ali exaradas, por considerarmos insuperável e de profunda momentaneidade a obra kardeciana, repositório fiel do Consolador, conforme prometido por Jesus. Dividimos o nosso estudo nas 11 leis morais, conforme a classificação kardeciana, utilizando-nos de variado assunto para a meditação e a renovação íntima daqueles que se interessam pela doutrina espírita, ou que no báratro destes dias de inquietação padecem a sede de Deus, requerem ao alto respostas imediatas às interrogações afligentes, pedem orientações. O homem viaja com os seus formidáveis bólides espaciais fora da órbita da Terra, e, todavia, não se conhece a si mesmo. Descobre o mundo que o fascina e não se penetra das responsabilidades morais que lhe cabem. Altera a face do planeta que habita e pretende modificar as leis morais que regem o universo, mergulhando, então, em profunda amargura. Apresenta conceitos valiosos e concepções de audaciosa matemática, desvendando as leis da gravitação, da aglutinação das moléculas, da estrutura genética dos seres e, todavia, impõe absurdas determinações no campo moral, legalizando o aborto, ressuscitando a pena de morte, programando a família mediante processos escusos, precipitados, advogando a dissolução dos vínculos matrimoniais estimulado por terrível licenciosidade, fomentando a guerra, a dor e loucura, fome, miséria moral e social em larga escala, num atestado inequívoco do primarismo moral que vige indivíduos e coletividades ditos civilizados. As leis morais da vida são impostergáveis. Ninguém as derroca, não as subestima impunemente, não as ignora, embora desejando fazê-lo. Estão esculpidas na consciência das criaturas. Mesmo o bruto sente-as em forma de impulsos ou pelo luzir da sua grandeza transcendente nos pródromos da inteligência. Leis imutáveis, são as leis da vida. Algumas destas páginas apareceram oportunamente em letras de forma, no periodismo espírita como no leigo. Aqui estão refundidas umas, reajustadas outras, por nós mesma, para melhor entrosamento no conjunto da obra. A modesta contribuição é reunida em volume objetivo a despertar sentimentos elevados,
clarear mentes em aflição ou que dormem na ignorância das verdades espirituais, contribuindo com as vozes dos céus no desiderato da edificação da nova humanidade com Jesus para o milênio por vindouro. Dando-nos por trabalhadora que reconhece sua pouca valia, exoramos a proteção do Mestre incomparável para todos nós, seus discípulos imperfeitos, embora amorosos que tentamos ser. Joana de Ângeles, Salvador, 7 de maio de 1975. Primeira parte. Da lei divina ou natural. 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. O Livro dos Espíritos. Segunda parte. Da lei de adoração. 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, e aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. O Livro dos Espíritos. Amar a Deus. Amor é vida. Sem o amor de Deus que tudo vitaliza, a criação volveria ao caos do princípio. Antes, portanto, do amor não havia criação, porque Deus é amor. Sem o amor ao próximo não se pode amar a Deus. Nesse particular o Evangelho é todo um hino ao Criador, mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo, apresentado por Jesus. Em todos os seus passos o amor se exterioriza numa canção de feitos, renovando, ajudando e levantando os espíritos. Não podendo o homem romper a caixa escura do egoísmo, saindo de si na direção da criatura, sua irmã, dificilmente compreenderá o impositivo do amor transcendente em relação à divindade. Quando escasseiam os recursos da elevação interior pelo pensamento vinculado ao Supremo Construtor do Cosmo, devem abundar os esforços no labor da fraternidade em direção às demais criaturas, do que decorre, inevitavelmente, a vinculação amorosa com Deus. Porquanto ninguém pode pensar no próximo sem proceder a uma imperiosa necessidade de fazer interrogações que levam à causa central. O homem constitui, indubitavelmente, um enigma que só a luz meridiana da reencarnação, técnica do amor e da justiça divina, pode ser entendido. Na vida, sob qualquer expressão, está manifesto o amor. Mediante o amor animam-se as forças atuantes e produtivas da natureza, no mineral, no vegetal, no animal, no homem e no anjo. Dilata, desse modo, as tuas expressões íntimas, dirigindo-as para o bem e não te preocupes com o mentiroso triunfo do mal aparente. Exalça a vida e não te detenhas na morte. Glorifica o dever e não te reportes à anarquia. Fala corretamente e retificarás os conceitos infelizes. Se te impressionam as transitórias experiências do primitivismo e da barbárie que ainda repontam na terra, focaliza a beleza e superarás as sombras e inquietações. A maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele, através do culto ao bem e do amor ao próximo. Desce a dor e ergue o combalido à saúde íntima. Mergulha no baú e levanta ao planalto os que ali encontres, curva-te para socorrer, no entanto, ascende no rumo de Deus pelo pensamento ligado ao seu amor e vencerás os óbices. Se desejas, todavia, compreender melhor a necessidade de amar a Deus, acompanha desabrochar de uma rosa, devolvendo perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detente num ancião. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Oração no lar. A transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Por mais valiosas se façam as conquistas externas na atividade cotidiana, com vistas ao progresso e à felicidade, se tais aquisições não encontrarem fundações de segurança no reduto doméstico far-se-ão edificações em constante perigo. Isto, porque, o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre o qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Os distúrbios internos em qualquer máquina de serviço provocam prejuízo na rentabilidade, quando não se dá paralisação do trabalho com danos imprevisíveis. A família é o fulcro da maior importância para o homem. Não obstante os complexos mecanismos da reencarnação,
Os fatores criminógenos ou os estímulos honoráveis encontram no núcleo familiar as condições fomentadoras para o eclodir das paixões insanas como das sublimes. Obviamente, neste capítulo, de quando em quando surgem exceções, como atestando que o diamante valioso, apesar de tombado na lama, fulgura, precioso, ou a pedra bruta embora o engaste nobre e o estojo especial, de forma alguma adquire valor. Num lar lucilado pela oração em conjunto onde, a par do exemplo salutar dos cônjuges, a palavra do Senhor recebe consideração e apontamentos superiores, ao menos periodicamente, os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os temores e as discórdias serem lugar à compreensão fraternal, à caridade recíproca, à paciência, ao amor. Ali se caldeiam os complexos fenômenos da evolução e se resolvem em clima de entendimento os problemas urgentes que dizem respeito à recuperação de cada um. Não apenas se ajustam e se sustentam afetivamente os nubentes como se reorganizam os programas iluminativos, retemperando-se ânimo e ideais à inspiração do Cristo sempre presente. Companheiros sinceros queixam-se quanto aos danos promovidos pelos modernos veículos de comunicação de massas. Diversos expositores do verbo espírita invectivam contra as permissividades odiernas. Mentes lúcidas, considerando a áspera colheita de espinhos da atualidade, reagem com emoção através da palavra falada ou escrita. Muitos oferecem programas complexos de ação, talvez impraticável, debatem, acusam, vociferam. Mas pouco fazem realmente. O trabalho do bem é paulatino e a reforma moral, para ser autêntica, será sempre individual, bem elaborada, sacrificial. As técnicas ajudam, todavia, só a persuasão honesta, mediante a qual o homem se conscientiza das necessidades reais, consegue lograr libertá-lo dos compromissos inditosos, engajando nas disposições restauradoras. De pouca monta o esforço para ajudar a renovação do próximo, se não ensinar fixado ao exemplo da própria modificação íntima para melhor. O exercício evangélico na família pouco e pouco, em clima de cordialidade e simpatia, consegue neutralizar a má propaganda, as investidas violentas do crime de todo o porte que se insinuam e rompem dominadoras. Ao realizares o culto evangélico do lar não te excedas em tempo, a fim de serem evitados a monotonia e o desinteresse. Não imponhas aos que te não compartem as ideias ou preterem, por enquanto, outros rumos. Tenta argumentação honesta e branda, conveniente e autêntica. Insiste junto aos filhinhos para que comunguem contigo do pão do Espírito, conforme de ti recebem o pão do corpo. Faze, porém, a tua parte. Se sentires a tentação do desânimo, a amargura e a decepção, recorda-te do otimismo dos primeiros cristãos e não desfaleças. Orando em conjunto, recomendavam os invigilantes, os perturbadores inditosos ao Senhor, aurindo forças na comunhão fraterna para os testemunhos com quem sementaram na humanidade as excelências da Boa Nova, que ora te alcança o espírito sem as agruras da perseguição externa e das dolorosas injunções da impiedade humana. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Decisão na verdade. Havendo eu sido cego, agora vejo. João, capítulo 9, versículo 25, o jovem padecia de cegueira desde o nascimento. Jamais conhecera a luz. Sua vida se encontrava povoada de trevas, em cujos meandros tateava. Com aflição, Jesus abriu-lhe os olhos, concedendo-lhe a diamantina claridade da visão. Inundado pela luz externa que o fascinou, enriqueceu-se de gratidão por aquele que o libertou. Instado à informação do fato, deu conciso num eloquente testemunho de júbilo. Não acreditado pelos que o cercavam e o inquiriam, reafirmou a ocorrência, asseverando haver sido ele o antigo cego, face à dúvida que o cercava. Convidado a opinar sobre quem o beneficiara, fez-se conclusivo, é contrema profeta. Intimado a injuriar e desmerecer o desconhecido benfeitor, a ingratidão de muitos que logo ouvidam o socorro recebido, permitindo-se a dúvida, ao lado da subserviência aos transitórios triunfadores, foi explícito. Se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, havendo eu sido cego, agora vejo. Não lhe importava quem ele era e sim o que lhe fizera. Defrontam-se no ensino evangélico as duas conjunturas habituais, luz e treva. Enfrentam-se as duas situações, verdade e mentira. Duela a suspeita com a convicção.
Teima a pusilanimidade contra o sentimento leal. Insiste o despeito, agredindo a nobreza. O fato, porém, triunfa. O bem relevante sobrenada entre as águas turvas do mal enganoso. Nada importava ao jovem, agora vidente. O essencial era que se encontrava a ver. Nem assim, diante das evidências, cessava a hostilidade contra o Filho de Deus. O cipoal das paixões humanas, através das habilidades da astúcia, abriam-se em ardis infelizes, tentando apanhar o incomparável amigo dos sofredores. Hoje, no entanto, ainda é assim. Tropeçam e atropelam-se os cegos do corpo com os do espírito. Os últimos são piores do que os primeiros porque se negam a ver, preferindo a urdidura da infâmia e da perversidade nas quais se distraem e anestesiam a razão. Cuida-te contra a cegueira imposta pelos preconceitos, pelo orgulho, pelos descalabros de todo o porte. Já fizeste o teu encontro com Jesus. Agora vês. Beneficia-te da claridade a fim de progredires. Não mais acondiciones trevas morais nas antigas sombras dominadoras das paisagens íntimas. Sai na direção do dia de sol para servir. Caminha no rumo da luz e referta-te de claridades divinas, difundindo a esperança e a alegria. Confessa o teu amigo sublime perante todos e segue, intimorato, ajudando em nome dele os que ainda se debatem na escuridão donde saíste que o seiam, também, pela bênção da visão a fim de enxergar. Muitos chamados. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Mesmo hoje é assim. Atônitas, as multidões procuram a diretriz do reino dos céus, não obstante, engalfinham-se nas hórridas lutas pela posse da terra. Fascinam-se com as narrativas evangélicas e comovem-se ante os padecimentos do Senhor quando leem a sua vida, todavia não se resolvem seguir em definitivos roteiros iluminativos, por meio dos quais os valores humanos mudam de expressão. Examinando, igualmente, o comportamento de muitos companheiros de lides, verificarás que a parábola expressiva do Senhor mantém-se em plena atualidade para eles também. Depois de experimentarem o contato com as legitimidades do Espírito, sentem-se dominados pelo desejo sincero de espraiarem as certezas que a Boa Nova lhes oferece. Entretanto, aos primeiros impedimentos e problemas, perfeitamente consentâneos com a posição evolutiva que os caracteriza, reagem, dizendo-se descrentes, atormentam-se e debandam. Acreditam que são credores de especiais concessões, tendo em vista haverem recebido o convite para o banquete na corte do grande rei e o terem aceito com demonstrações de vivo entusiasmo. Não lhes acude, porém, ao discernimento, que para qualquer solenidade se faz indispensável compostura própria, traje adequado. Tais são as ações nobilitantes que conferem vestidura e insígnias para o comparecimento ao ágape real. Por isso, as multidões esfaimadas de amor e sabedoria ainda não se resolveram fartar-se nos celeiros sublimes da revelação espírita ora ao alcance de todos, demorando-se em contínua aflição. Buscando os tesouros do espírito, disputam, aguerridamente, as posses que os ladrões roubam, as traças roem a ferrugem gasta. Já que recebeste o chamado para a transformação moral ao alento da luz espírita que te aclara os dédalos do mundo interior, não titubeis. Estugue o passo na senda habitual e reflete, deixando-te permear pelas lições de esperança e renovação com que te armarás para os combates. Ásperos contra os severos adversários que quase todos vencem, o egoísmo, o orgulho, a ira, o ciúme e seus sequazes, ensinando pelo exemplo fraternidade e amor. Não te preocupes pelo proselitismo como pelo arrastamento das multidões a fé que te comove. Recorda-te de Jesus que não veio para compactuar com as comezinhas paixões nem tampouco para agradar os campeões da insensatez, maneira segura de conseguir simpatizantes e adeptos, antes para inaugurar o principado da felicidade ao qual são muitos chamados, porém poucos escolhidos. Benfeitores desencarnados e problemas humanos. A promoção dos chamados mortos à categoria de benfeitores e santos resulta de um atavismo religioso de que o homem só a esforço insistente consegue libertar-se. Enquanto transitam pelo corpo material, os menos projetados na sociedade são teimosamente ignorados, quando não sistematicamente abandonados. Sofredores que por decênios de dor e amargura suportaram em silêncios estoicos a pesada canga das aflições, pessoas humildes que se apagaram nos labores singelos. Enfermos em indigência e desprezo, atados a cruzes de demorada agonia, lutadores anônimos que esbarraram em dificuldades e padeceram ignomínias da imprevidência dos seus verdugos,
pais e mães reclusos nos cárceres dos deveres sacrificiais, relegados às posições inferiores do lar, tão logo retornam à pátria são içados pelas consciências culpadas à condição santificante com que assim esperam exculpar-se à indiferença e ao desprezo que lhes impuseram. Não apenas estes, porém, que merecem pelos padecimentos sofridos uma liberação abençoada. Cresce, no entanto, que a morte é ponte para a santificação, mesmo a daqueles que não a merecem. Supõe que, com a desencarnação, ao se esquecerem com facilidade os descalabros que foram cometidos podem conferir-lhes uma situação ditosa, ao paladar da trivialidade a que se entregam. Não o fazem, porém, por amor. Como exploraram e feriram, usaram e maceraram os que lhes dependiam, direta ou indiretamente, esperam continuar exigindo ajudas que não merecem, em comércio de escravidão contínua com os que já partiram. Mentes viciadas pela acomodação aos velhos hábitos da preguiça e da rebeldia, não logram desprender-se dos problemas pessoais mesquinhos a que se aferram, por lhes apraz enganar e enganar-se. Dizem sem sofrimento e preferem a condição de vítima da divindade à de colaboradores de Deus. Asseveram que só o insucesso lhes ocorre e demoram-se na lamentação ao invés da ação saneadora do mal. Temem por receber tratamento especial dos céus, e, sem embargo, não se facultam crescer sintonizando com as leis superiores que regem a vida. Rogam bens que não sabem aplicar, desperdiçando valioso tempo em consultas inúteis e conversações fúteis em que mais se anestesiam na autopiedade e na ilusão. Afirmam que os seus mortos estão no paraíso enquanto eles jazem na terra esquecidos. Fiéis ao ludíbrio pelo artificialismo das oferendas materiais, prometem-lhes missas, sessões solenes, cultos especiais, flores e outras manobras artificiais com que gostam de insistir na vaidosa presunção da astúcia sistemática. Em vão, porém. Quando ditosos, os desencarnados, são apenas amigos generosos que intercedem, ajudam e inspiram, mas não podem modificar os compromissos que os seus afeiçoados assumiram desde antes do berço, conforme não se cimiram eles mesmos aos braços da cruz em que voaram no rumo da felicidade. Quando em desdita no além-túmulo, são para eles inócuas todas as expressões exteriores dos chamados cultos externos das religiões terrestres. A oração ungida de amor, as ações caridosas em sua homenagem refrigeram-nos e ajudam-nos a entender melhor a própria situação, armazenando forças para as reencarnações futuras. Desse modo, esforça-te para resolver os teus problemas sem perturbar os que agora merecem a justa paz depois das lutas ásperas que sofreram. Respeita a memória dos desencarnados e sem os títulos mentirosos da terra, tem-nos em conta de amigos queridos não subalternos que te poderão ajudar, porém que necessitam, a seu turno, de evoluir também. Agradecimento. Seja qual for a ocorrência que te surpreenda, concitando-te ao júbilo ou aflição, dá graças. Não te olvides do valor da gratidão nos passos da vida. A cada instante estás chamado ao reconhecimento pelas concessões que te enriquecem em experiências, em iluminação, em saúde, em paz e não apenas ante os valores transitórios das moedas e dos títulos que muitos se disputam na terra. Não te impeças a emoção do reconhecimento, a exteriorização dos sentimentos da gratidão. Há pessoas que, não obstante a elevação de propósitos, se sentem constrangidas, angustiando-se se encontrarem a forma de expressar as graças de que estão possuídas. Outras acreditam que não se faz necessário apresentar ao benfeitor os protestos de reconhecimento, porque são mais valiosos os que se demoram silenciados. Não tenha razão os que assim pensam e agem. Uma palavra de bondade ou uma frase simples, porém imantada pela unção da sinceridade, estimula e alegra quem a recebe, concitando a novos cometimentos, a continuação dos gestos de enobrecimento e amor. Embora quem se faz útil e goste de ajudar não se deva prender à resposta do beneficiado, não há por que se desconsidere o dever do amor retributivo. O amor que enfrenta a hostilidade e a transforma ressurge como compreensão no agressor, assim retribuindo a afeição recebida. Agradece, desse modo, as coisas que te cheguem, como sejam e de que se constituam. Favores divinos objetivam tua felicidade. Se defrontas problemas, agradece a oportunidade, desafio para a luta pela paz. Se tropeças na incompreensão, agradece o ensejo de provar a excelência dos teus sentimentos. Se despertas na enfermidade, agradece a concessão do sofrimento purificador. Se recebes bondade e afeição, agradece a dádiva para o esforço evolutivo.
Se colhes alegrias e saúde, agradece o tesouro que deves aplicar nas finalidades superiores da vida. O espinho, o pedregulho, chamam a atenção do viandante para o solo por onde transita, o aguilhão impele a rota correta, o testemunho de qualquer condição revela as qualidades íntimas. Gratidão é sentimento nobre, cultivo para próprio bem. O sol aquece, a noite tranquiliza, a chuva alimenta, o adubo fertiliza, a poda revigora, tudo são bênçãos da vida. Agradece sem cessar as doações divinas que fruis e espares de gratidão onde estejas, com quem te encontres, diante de tudo que recebas ou que te aconteça. Terceira parte. Da Lei do Trabalho. 674 A necessidade do trabalho é a lei da natureza. O trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O Livro dos Espíritos. A benção do trabalho. Sob pretexto algum te permitas a hora vazia, justificando o cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade, que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Vitimado por injunções íntimas, perturbadoras, que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições de disciplina à vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não do sofrimento nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes criminógenos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Não te detenhas a falar sobre o mal. Atua no bem. Não te escuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste que até hoje também trabalha. Trabalho de última hora. A pretexto de cansaço ou necessidade urgente de repouso, não postergues ensancha abençoada do trabalho que agora te chega, na vinha do Senhor. O trabalho do bem não apenas engendra o progresso, mas estatui a paz. Dinamo gerador do desenvolvimento e estímulo da ordem, o trabalho é manifestação de sabedoria, desde que o esforço encetado se dirija à execução superior. Sejam quais forem as circunstâncias, reverencie o trabalho como meio e meta para a harmonia íntima e o equilíbrio externo. Enquanto trabalhas, olvidas problemas e supera as limitações, consubstancializas ideais e incrementas a felicidade. Em retribuição, a atividade ordeira te proporciona esperanças, modificando as paisagens por mais complexas e presságas se te apresentem. Convidado à seara do Senhor, não examines dificuldades nem recalcitres ante as necessidades urgentes com que depares. Mediante a operação socorrista na lavoura dos corações, lograrás vantajosas conquistas contra os contumazes verdugos do espírito,
egoísmo, paixão, ódio que dormem ou que se agitam nos dédalos da vida mental. Quase sempre ajudas com esperança de imediata retribuição e reages porque não recebes em seguida. Consideras as circunstâncias em que os outros atuam e conferes resultados, arbitrando com a visão distorcida do que supões merecer. A honra do trabalhador, no entanto, se exterioriza pela satisfação do labor executado. O serviço de Deus é comum para todos, facultando operações incessantes com que se pode desenvolver a felicidade na terra. Pouco importa a hora que se haja compreendido a significação do divino chamado. Assim, não te deixes perturbar ante os que estão à frente, nem lamentes os que seguem a retaguarda. Importa-te em proceder com dedicação desde hoje, aqui e agora. Descobre uma dentre as 1000 maneiras de atuar edificando e serve, atendendo o chamado do Senhor, que prossegue aguardando os que desejam trabalhar na sua vinha. Nenhum olhar para trás, nenhuma medida de distância à frente. Os últimos chamados, qual o que ocorre contigo, receberão a recompensa prometida, não obstante o pouco tempo de que disponham para trabalhar com Jesus e por Jesus. Bens materiais. A riqueza, sob qualquer aspecto considerada, é bênção que Deus concede ao homem para sua felicidade e que lhe compete bem utilizar, multiplicando em dons de misericórdia e progresso a benefício do próximo. Torná-la oásis reduzido para o próprio prazer, em pleno deserto de recursos onde medram a dor e a miséria de todo porte, é fraqueza moral que se converte em algema de demorada escravidão. Todas as concessões da vida rendem juros conforme a direção e aplicação que se lhes deem. Os bens materiais ensejam o progresso e devem fomentá-lo, porquanto a própria evolução humana impõe necessidades que os homens primitivos desconheciam. As exigências da higiene e do conforto, da preservação da saúde e das experiências de evolução, facultam a aplicação de valores que, simultaneamente, organizam o sistema de crescimento e desenvolvimento do indivíduo como do grupo onde vive. Não cabe, porém, a ninguém o direito de usufruir, seja o que for, em detrimento das possibilidades do próximo. Criminosa a exploração que exaure as forças naturais e entenebrece o caráter humano. Desse modo, a direção que o homem dá aos recursos materiais, mediante aplicação egoísta ou utilização benéfica, faz que tal se transforme em liberdade ou grilhão, dita ou desgraça. Administradores, que todos somos, transitoriamente, dos deveres, enquanto na vilegiatura carnal, seremos convocados a contas para relatórios, apresentando o que fizemos das concessões divinas que passaram pelas nossas mãos. O dinheiro, a propriedade, a posição social relevante, a saúde, a inteligência, a mobilidade, a lucidez são bens que o espírito recebe como empréstimo divino para edificar-se e construir aventura. Qualquer emprego malsão engendra a escassez e limitação que se transformam em aflição e desespero. O mordomo infiel dos bens retorna à terra na sujeição escravizadora, que lhe cobre o desperdício ou a usura de que se fez vítima inerme. Multiplica pelo trabalho e pela ação benéfica todos os bens de que disponhas, do corpo, da mente, do espírito, aquinhoado com os valores perecíveis que dormem ou se movimentam nas tuas mãos, recorda os filhos da agonia ao teu lado, nas tábuas da miséria e do abandono. Um dia, sem que o queiras, deixarás todas as coisas e valores, ante o impositivo da desencarnação, seguindo contigo, apenas, os valores morais legítimos, decorrentes dos bens materiais que converteste em esperança, alegria, progresso e paz, qual semeador de estrelas que, após transitar por um caminho de sombras, conseguiu transformá-lo numa via láctea de brilhantes celestes. Fracasso e responsabilidade. Muito cômodo atribuir-se o insucesso das realizações a outrem, transferindo responsabilidades. Incapaz de encarar o fracasso do verdadeiro ângulo pelo qual deve ser examinado, o homem que faliu acusa aos outros e exculpa-se, anestesiando os centros do discernimento, mediante o que espera evadir-se do desastre. Há fatores de vária ordem que contribuem poderosamente em todo e qualquer cometimento humano. O homem de ação, porém, graças aos seus valores intrínsecos reais, responderá sempre pela forma como conduz o programa que tem em mãos para executar. Assim, portanto, pelos resultados do empreendimento. Pessoas asseveram em face dos desequilíbrios que se permitem, não tinha outra alternativa. Foi induzido pelos maus amigos. Outras criaturas afirmam após a queda, os espíritos infelizes ganharam a batalha,
após a insistência e a perseguição que eu não mais aguentava. Diversos justificam a negligência, sob o amparo do desculpismo piegas e da disfarçatez indébita. Luta sem desfalecimento e perseverança no posto em qualquer circunstância são as honras que se reservam ao candidato interessado na redenção. O vinho capitoso flui da uva esmagada. O pão nutriente surge do trigo triturado. A água purificada aparece após vencer o filtro sensível. Os dons da vida se multiplicam mediante as contribuições poderosas da transformação, da renovação, do trabalho. Não te escuses dos dissabores e desditas, acusando teu irmão. Mesmo que ele haja contribuído para a tua ruína, és o responsável. Porque agiste de boa fé com leviandade, ou tutelado pela invigilância, não te deves acreditar inocente. Cada um sintoniza com o que lhe apraz e afina. O Evangelho na sua beleza e candidez de linguagem, registre nos recordo a incisa e concisa a lição do Mestre, sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Sem que estejas em posição belicosa, colocado em situação contrária, abre a alma ao amor para com todos, porém vigie o coração porque dele procedem as nascentes da vida. Diante de qualquer fracasso, refaze as forças, assume responsabilidades e tenta outra vez. Quizá seja esse o feliz instante de acertares logrando êxito. Considerando o arrependimento. Por mais anestesiados se encontrem os centros do discernimento intelectual, dia chega em que ele se instala. Passe o tempo sob a aflicção do tóxico que perturba a faculdade da razão. Momento surge em que se reajustam os núcleos da atividade do pensamento e ele brota. Apesar da intensidade clamorosa dos fatores perturbantes que destroem os sentimentos superiores da vida, ao impacto dos projéteis da ira alucinada, do ódio avassalador, do ciúme desequilibrante ou do amor próprio enlouquecido, levando a criatura a atitudes infelizes, chega a oportunidade em que aparecem os pródromos da sua presença. O arrependimento sempre se manifesta na consciência em débito para com a vida. A princípio, ele como lembrança da falta cometida de que já se não supunha existir qualquer sinal. Posteriormente, a recordação do momento infeliz que se estabelece. Mais tarde, a ideia rediviva dominante e por fim a obsessão do remorso, avassaladora. Insidioso e maleável, o arrependimento é câncer que se apropria do homem que se deixou colher em falta, pela avidez ou pelo desforço. Há pessoas que dizem, arrependo-me de me não ter vingado. Algumas exclamam, arrependo-me de não ter expulso o inimigo à minha porta. Outros proferem, arrependo-me do bem que fiz. Algumas contraditam, amarguro-me, sim, porque fui eu quem o ajudou e arrependo-me da hora inditosa em que nutri a víbora que hoje me picou. Em verdade devemos arrepender-nos das más ações que cometemos, louvando sem cessar os momentos briosos do auxílio que dispensamos e agradecendo a Deus a oportunidade em que poderíamos ter ferido mas não o fizemos, o ensejo de vingança, sem havermos descido a rampa da desgraça, a ocasião de negarmos o bem, tendo distendido a escudela da generosidade, o arrependimento que enseja a reabilitação do gravame a convite da consciência ao refazimento da obra mal sucedida. Se, todavia, a vítima transitou e a perdeste de vista, o acúleo do arrependimento se converte em cravo que se fixa no cerne do espírito, qual presença da dor que infligiste, até que se te depurem os fatores negativos que causaste. Não te permitas, portanto, trair, enganar, acusar, ferir, mesmo que tenhas razão. Se a tens, obviamente não se faz necessário descartar-te de quem te prejudica, porquanto estás melhor do que ele. Se não a tens, não te compete a tarefa do desforço, desde que o teu padecimento é o corretivo para as tuas imperfeições. Em qualquer circunstância, poupa-te desde hoje ao impositivo escravizante que te surpreenderá amanhã. Arrependimento sádio das faltas cometidas é compromisso assumido com as tarefas a executar. Arrependimento perturbador que ultraja a consciência torna-se problema que se afigura de difícil solução. Caso não te disponhas a tudo recomeçar sob o beneplácito da misericórdia divina que nos colocou no mundo para amar e amar, servir e servir porque é da lei que somente pelo amor os homens serão salvos, padecerás do arrependimento perturbador, que nada edifica. Tranquilidade. Conceituas tranquilidade qual se for a inércia ou indolência, dever ausente, lazer demorado. Face a isso pensas em férias, recreação, letargo, com que supões lenir aflições íntimas, solucionar problemas e complexidades do cotidiano. Talvez consigas,
em mistérios de tal natureza, renovar forças, catalisar energias, predispor-te. Sem esforço interno, intransferível com que te defrontarás, assumindo posição decisiva para os embates de reeducação, dificilmente lograrás êxito. A tranquilidade independe de paisagens, circunstâncias e ocasiões. Estabelece-se no espírito quanto resultado de uma consciência pacificada, que decorre, a seu turno, de uma vivência moral e social concorde com os postulados de enobrecimento espiritual. Fatores externos criam, às vezes, possibilidades, circunstâncias para as aquisições do espírito. É, porém, nas refregas da evolução, lapidando imperfeições e arestas, que o homem se autodescobre, conhece-se e premia-se com a ação libertadora. O cansaço, o desaire, a perseguição, a dor não obstante aflijam, jamais logram romper a armadura da tranquilidade real. Quando existe harmonia interior, os ruídos de fora não ecoam perturbadoramente. Se condicionas a tua tranquilidade a lugares, pessoas e fatores externos, submetes-te, apenas, ao anestésico condicionante para o lazer dos sentidos. Se necessitas de silêncio, melodias, ginásticas para a tranquilidade, apenas estás no rumo. Sem que te possas manter sereno no retiro da natureza ou na atividade das ruas, entre sons harmoniosos e a poluição sonora, ritmos ginastas e a esfalfa das correrias nas leiras da caridade junto ao próximo, a tua aquisição ainda é miragem diletante, que facilmente se diluirá. Se te enerva espero ou te desagradam o cansaço e o medo, fluis, somente, comodidades, encontrando-te longe da tranquilidade real. Um espírito tranquilo não se atemoriza nem se enfada, não se desarranja nem se rebela, porquanto, pacificado pela consciência reta, vibram nele as energias da renovação constante e do otimismo perene. Jesus, no Sermão da Montanha ou no Gólgota, manteve-se o mesmo. Estatuindo a carta magna para a humanidade, louvou Deus e padecendo a injustiça humana agradeceu ao Pai, enquanto perdoou os homens. Íntegro, confiante, demonstrou até o momento último que a tranquilidade é preciosa aquisição com que a vitória da vida coroa as lutas nas incessantes batalhas do existir. Quarta parte. Da Lei de Reprodução. 686 A Lei da Natureza. A reprodução dos seres vivos. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. 694. Que se deve pensar dos usos, cujo eleito consiste em obstar à reprodução, para a satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma enquanto o homem é material. O Livro dos Espíritos. Perante a vida. Investimento sublime a vida. Em todas as suas manifestações expressa a suprema misericórdia de Deus, num conjunto de harmonias e bênçãos. O homem, porém, nem sempre sabe valorizar-lhe a oportunidade. Egresso das faixas primitivas do instinto por onde transitou, guarda as altas cargas das sensações em que se demora, em detrimento dos sutis apelos da emoção cru que se engrandece, na sese para a libertação que o aguarda. Detivesse-se mais no acurar das observações e descobriria a glória do bem manifesta em todo lugar. Por descuido ou inépcia vincula-se aos compromissos vis em que se emaranha e, ao ser surpreendido pela realidade da evolução de que ninguém se evade, reage e desagrega-se, mergulhando nos lôbregos estados de dor selvagem e inútil. A vida já dormente no mineral, sonhando no vegetal, pensa no homem, a caminho da perfeita integração na consciência cósmica, quando se torna anjo. Multiplica a alegria de viver, esparzindo tuas concessões de ventura onde te encontres. E não obstante te descubras em dor ou em agonia, compreende que o sofrimento é processo de libertação realizando um mistério onde o amor ainda não firmou alicerces. Sofrimento não é desdita. Esta somente surge quando um homem se torna causa e razão de infortúnio para o seu próximo. Assim, sempre podes exalçar a vida. Estilando-se a flor o pólen fecundo e a planta nele sobrevive. O despedaçar de muitos anelos engendra o surgimento de formosas realizações. A renúncia pessoal fomenta a abnegação que levanta as realizações da aventura. Usa a tua vida na preservação de outras muitas vidas. Mesmo que estejas assodado pelo desespero, evita o fosso da revolta ou o paú do desânimo. A tua vida inspira outras vidas. Se abnegado. O que faças e como faças constituirá emulação para as criaturas que seguem ao teu lado. Sem que o percebas és inspirado por alguém, motivado por outrem,
A teu turno modelo para outros que te seguem em pós. Perante a vida és co-criador junto ao nosso Pai. Vive, pois, de tal forma que, encerrando o capítulo da tua experiência no corpo físico, prossigas logo mais, noutra expressão na vida estuante. Limitação de filhos. O problema da planificação familiar, antes de maiores cogitações, deve merecer dos cônjuges mais profundas análises e reflexões. Pela forma simplista como alguns o apresentam, a desordenada utilização de métodos anticonceptivos interfere negativamente na economia moral da própria família. Na situação atual, os pais dotados de recursos econômicos menos procriam, em considerando as disponibilidades que possuem, enquanto os destituídos de posses aumentam a prole, tornando muito mais complexas e difíceis as engrenagens do mecanismo social. Os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, tendo-se em vista as injunções crédito-débito, defluentes das reencarnações passadas. Normalmente, antes do mergulho no corpo carnal, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio com os futuros genitores, de cujo concurso necessitam para o cometimento a empreender. Os filhos não chegados pela via normal, não obstante, alcançarão a casa dos sentimentos negados, utilizando-se dos sutis recursos da vida, que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia quando separados, para as justas reparações. Chegarão a outros tetos, mas dali sairão atraídos pelas necessidades propelentes ao encontro da família que lhe é própria, nem sempre forrados em objetivos relevantes. Alguém que te chega, perturbando a paz. Outrem que te rouba pertences e sossego. O ser que te sobrecarrega de dissabores. Aquele que de fora desarmoniza a tua família. O vadio que te adentra o lar. O viciado que corrompe quem te é caro. O aliciador que chega de longe e infelicita o filho ou a filha que amas. Todos eles estão vinculados a ti que salvessem renascidos sob o teu teto e as já circunstâncias impediriam dramas maiores. Antes de aderires ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, reparte com outro cônjuge as tuas preocupações, discute o problema à luz da reencarnação. Evita engajar-te na moda, só porque as opiniões gerais são favoráveis à medida. Não o faças, simplesmente, considerando os fatores econômicos, os da superpopulação. O Senhor dispõe de recursos inimagináveis. Confia a Ele as tuas dificuldades e entrega-te consciente, devotadamente. Seja qual for a opção que escolhas, ter mais ou menos filhos os que se encontram na pauta das tuas necessidades chegar-te-ão, hoje ou mais tarde. Sendo possível, acolhe-os da melhor maneira, porquanto, conforme os receberes, ser-te-ão amigos generosos ou rudes adversários dos quais não te libertarás facilmente. Filho deficiente. A decepção passou a ser-te um ferrete em brasa, dilacerando sem cessar os teus sentimentos. Todos os planos ficaram desfeitos, quando esperavas entesourar felicidade e vitória. No suceder dos dias, desde os primeiros sinais, anelaste por um ser querido que chegaria aos teus braços com os louros e a predestinação da grandeza em relação ao futuro. O pequeno príncipe deveria trazer no corpo, na mente, na vida, as características da raça pura. Grandioso no porte, lúcido na inteligência, triunfador nas realizações. O que agora contemplas não é o filho desejado, mas um feio espécime, mutilado, enfermo, frágil. Mal acreditas que se haja gerado por teu intermédio, que seja teu filho. Por pouco não o detestas. Mal te recobras do choque e da vergonha que experimentas quando os amigos o veem, quando sabem que é teu descendente. Surda revolta senhoreia-se da tua alma e, a pouco e pouco, a amargura ganha campo no teu coração. Reconsidera, porém, quanto antes, atitudes e posições mentais. Não podes arbitrar com segurança no jogo dos insondáveis sucessos da reencarnação. Para reflexionar e submete-te à injunção redentora. A tua frustração decorre do orgulho ferido, do desamor que cultivas. Teu filho deficiente necessita de ti. Tu, porém, mas necessitas dele. Quem agora te chega ao regaço com deficiência e limitação, recupera-se no cárcere corporal das arbitrariedades que perpetuou. Déspota ou rebelde, caiu nas ciladas que deixou pela senda, onde fez que outros sucumbissem. Mordomo da existência passada, abusou dos dons da vida com estronice e perversidade, ferindo e terminando por ferir-se. Não cometeu, todavia, tais desatinos a sós.
Quando alguém cai, sempre existe outrem oculto ou ostensivo que o leva ao tombo. O êxito como insucesso sempre se faz de parceria. Muitos responsáveis intelectuais de realizações nobres como de crimes espetaculares permanecem não identificados. E são os autores reais, que se utilizam dos chamados ignorantes úteis para esses cometimentos. O filho marcado que resulta do teu corpo é a alma vitimada pela tua alma, não duvides. Não é este o primeiro tentame que realizam juntos. Saindo do fracasso transato, ambos recomeçam a abençoada experiência, cujo êxito podes promover desde já. Renteia com ele na limitação e aumenta-lhe, mediante o amor dinâmico, a capacidade atrofiada. Se-lhe o que lhe falta. Da convivência nascerá a interdependência recíproca. No labor com ele, amá-lo-ás. Infatigavelmente renova os quadros mentais e por enquanto desce ao solo da realidade, fora das ilusões mentirosas, a fim de seres, também, feliz. Honra-te com o filhinho dependente e mais aproxima-te dele, cada vez. A carne gera a carne, mas os atos pretéritos do espírito produzem a forma para a residência orgânica. As asas de anjo do apóstolo, como os pés de barro de quem amas, precedem a atual injunção fisiológica. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso. Antigo companheiro vencido, suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o. O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e ensancha que ele te roga para alcançar a felicidade. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe, por vaidade ferida, o amparo que te pede, quando te concede a bênção do ensejo para a tua reparação em relação a ele. Deveres dos pais. Por impositivo da sabedoria divina, no homem a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Isto, porque, enquanto o espírito assume, a pouco e pouco, o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. Os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo traço, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo um investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. A união conjugal propiciatória da prole edificada em requisitos legais e morais constitui motivo relevante, que não deve ser confundida com as experiências do prazer, que se podem abandonar em face de qualquer conjuntura que exige reflexão, entendimento e renúncia de algum ou de ambos nubentes. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Evidentemente as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais para o feliz desiderato. No compromisso do amor, estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos, no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. No lar, em consequência, prossegue sendo na atualidade de fundamental importância no complexo mecanismo da educação. Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação, argila plástica que deve ser bem modelada. No capítulo da liberdade, esse falir basilar, nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade. Liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve, convém e se pode realizar. Plasma, na personalidade e delineamento do filhinho, os hábitos salutares. Diante dele, frágil de aparência, tem em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência penates,
e que muito depende de ti. Nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios injustificados, em relação a ele, ou a exagerada soma de aflição por ele. Fala-lhe de Deus sem cessar e ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve oscilar no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização preciosa das concessões divinas. O que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Se não dispões de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer, e, por isso, mais te amará. Todavia, se olvidaste de ofertar-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá e, quiçá, reagirá de forma desagradável. Os pais educam para a sociedade, quanto para si mesmos. Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole. Tens conquistas pessoais, porquanto já trilhastes o caminho da infância, da adolescência e sabes de motu próprio discernir entre os erros e acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar. Não te poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço com aqueles que receberão na condição de filhos compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão, também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. Deveres dos filhos. Toda gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. O carinho e respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão a consciência, em forma da presença da culpa neles gravada. Auxiliá-los por todos os meios ao alcance é mistério indeclinável, que o filho deve ofertar com extremos de devotamento e renúncia. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. A irresponsabilidade dos progenitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Ninguém se vincula a outrem através dos vigorosos liames do corpo somático, da família, sem justas, ponderosas razões. Desincumbir-se das tarefas relevantes que o amor e o reconhecimento impõem, eis o impositivo que ninguém pode julgar lícito postergar. Ame e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, se-lhes a companhia e a jovialidade; quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sádios, presenteia-os com alegria e a consideração; se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontras investido. Afinidade e sintonia. De referência à problemática das doenças, a questão da sintonia psíquica é de relevância incontestável. Fenômeno inconsciente que decorre dos hábitos mentais assumidos pelo indivíduo deve ser examinado em profundidade, necessitando de acurado esforço, a fim de que abandone as baixas e densas faixas do abatimento e da viciação, ascendendo aquelas nas quais se aurem forças e estímulos para os cometimentos de sucesso. Acomodado à posição de lamentável rebeldia interior, seja pelo acumpliciamento com entidades perniciosas ou mediante a tácita aceitação dos velhos hábitos do personalismo dissolvente, o homem permanece por prazer em vigilância em sintonia com o mal. Difluem dessas situações graves conúbios mentais, em processos de obsessão por parte de espíritos ignorantes e pervertidos ou pela satisfação natural de permanecer em atitude doentia, sem o esforço que devem evitar para a libertação. Em toda enfermidade existe sempre uma predisposição orgânica e psíquica, decorrente do pretérito espiritual ou da vivência atual,
em cujo campo se instalam os fatores predisponentes ou propiciatórios à larga cópia de doenças, as mais complexas. Conveniente por isso o cultivo do otimismo e a realização de trabalhos que desloquem a mente indisciplinada ou mal educada, induzindo-a a novos exercícios e hábitos de que decorrerão resultados diversos.